Com um circuito elétrico simples, é fácil demonstrar que uma corrente elétrica cria um campo magnético. Neste caso, uma corrente elétrica contínua. Temos aqui o gerador de corrente elétrica contínua. Circuito. Sai aqui o fio do polo positivo. Passa por aqui e vai ligar a este suporte, e depois deste suporte liga a este outro, passa aqui esta porção de fio por cima da agulha magnética, e lá em baixo estão outras agulhas magnéticas mais pequenas. Segue deste suporte até ao outro terminal negativo da fonte de alimentação. Corrente contínua. Vamos ligar a fonte de alimentação e ver o que é que acontece. Ao desvio da agulha magnética. Até atingir uma situação de equilíbrio em conjunto com o campo magnético terrestre. O que significa que realmente uma corrente elétrica, ao percorrer um fio condutor, cria um campo magnético que pode ser detectado por uma agulha magnética. O circuito está disposto desta maneira para que a influência da corrente elétrica sobre a agulha magnética seja só o mais possível, é desta porção de fio condutor. Voltamos a desligar a fonte de alimentação e a agulha magnética regressa à sua posição inicial de equilíbrio. Colocando agora o medidor Spectra, que indica o valor 0, aqui de um lado e do outro, mais ou menos à mesma distância. Indica o valor 0, embora aqui uma pequena oscilação. Aqui o valor 0 também. Valor 0 e valor 0. Vamos ligar a fonte de alimentação, a agulha magnética o mais parada possível. Valor 0, valor 0, mais ou menos à mesma distância. Ligamos a fonte de alimentação e vamos observar a agulha magnética desvia-se, mais uma vez. E há aqui um valor de campo magnético medido. Aqui continua o valor 0. É evidente que uma corrente contínua estacionária, estável, cria um campo magnético não variável, que não seria possível de medir com o Spectra. O Spectra, ao medir algum valor, significa que a corrente contínua não é estacionária, não é estável. Porque para medir campos magnéticos estacionários ou estáveis, o Spectra tem que utilizar um outro acessório, que não é o caso. Portanto, aqui significa que
O valor residual que está a medir tem a ver com oscilações na corrente elétrica contínua, que aliás acontecem quando se desliga a fonte de alimentação, porque se eu desligar a fonte de alimentação, evidentemente vai haver aqui valores medidos, aqui também, porque a corrente passou de um valor máximo a zero. E essa variação da corrente elétrica contínua dá origem a um campo magnético, que se eu voltar a ligar a fonte de alimentação, o espectro vai novamente medir esse valor que tem a ver com essa variação rápida da intensidade da corrente contínua. Portanto, cá está uma medição, cá está outra medição. E depois vai a zero, aqui muito próximo de zero, porque tem a ver com as pequenas oscilações da intensidade da corrente elétrica. Quando a intensidade da corrente elétrica é perfeitamente estacionária, há na mesma um campo magnético criado, mas o espectro não mede essa corrente elétrica, não mede a intensidade do campo magnético criado por essa corrente elétrica estacionária, a não ser que tenha o acessório que o permite fazer. Portanto, valor zero, aqui um valor residual de campo magnético. Uma corrente elétrica contínua cria um campo magnético que é possível detectar e medir. Detecta-se por o deslocamento da agulha magnética, ou então pode-se medir com um sensor de campo magnético como este. Embora o espectro só consegue medir desta maneira campos magnéticos variáveis. Vamos agora alterar para corrente alternada, desligar a fonte de alimentação, alterar para corrente alternada e terminal corrente alternada, terminal corrente alternada. E vamos ver o que é que acontece. Portanto, ligar a fonte de alimentação. Não há movimento da agulha, uma vez que a corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica está a mudar cerca de 60 vezes por segundo e a agulha magnética não consegue acompanhar esse movimento. O espectro, como é um campo magnético variável agora, resultado de uma corrente elétrica alternada, já mede um valor, neste caso da ordem de 21 microtesla, e neste caso da ordem dos 7,6 microtesla. É evidente que deste lado o espectro está mais próximo da fonte de alimentação. Terá aqui alguma influência dessa mesma fonte. Portanto, corrente elétrica alternada produz um campo magnético variável que é detectado com o espectro sem qualquer acessório. Cá está deste lado e cá está deste outro lado. Desligando a fonte de alimentação, tende para um valor zero. Cá está. Desta maneira não está a medir nada. Aqui também tende para um valor zero.